pois está a começar mais um vídeo no meu canal. Prazer, meu nome é Fernando Portugal, galera. O vídeo de hoje eu quero falar sobre a experiência que eu tive não tão positiva aqui numa entrevista de trabalho. Mas antes de falar sobre essa experiência, eu quero falar com vocês sobre outros 3 episódios que eu tive na minha vida, ok? O primeiro episódio eu tinha 15 anos. Eu trabalhava como panfleteiro em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul, aí no Brasil. E trabalhando como panfleteiro, um dia eu estava trabalhando, um dia normal, e eu fui entregar um panfleto para o senhor, e esse senhor deu um tapa na minha mão. E logo depois de dar um tapa na minha mão, ele pegou e falou assim: eu não sei o que esses macacos querem fazendo, trabalhando aqui. Aquilo me gerou uma grande revolta. Fiz um boletim de ocorrência, chorei bastante, porque eu era muito novo, não tinha passado por uma experiência daquela ainda. Depois disso, alguns anos passaram, eu tive a experiência num ambiente de trabalho, no qual eu trabalhei durante 15 anos. Lá no início, para quem não sabe, antes de sair do Brasil, eu trabalhava como gerente de call center, né? Onde eu trabalhava 10 anos como gerente, enfim, e há 15 anos dentro da profissão. Antes de virar supervisor de call center, era operador, eu tive uma experiência no qual das pessoas responsáveis me chamou. Eu tinha um black power, né, um cabelo onde eu fazia trança colada, fazia vários penteados rastas. E aí o que aconteceu? Esse responsável me chamou e falou o seguinte, assim, Fernando, tu que é o Fernando, né? Ele falou pra mim: sim, sou eu. Ah, tu que é aquele cara que quer ser supervisor. E eu, como tinha a respostinha na ponta da língua pra tudo, eu peguei e falei assim: não quero ser, eu serei supervisor. E aí ele virou e falou pra mim, falou assim: me responde uma coisa, tu já viu algum supervisor meu com cabelo igual ao teu? Pois bem, eu, depois daquela experiência, eu cortei meu cabelo e durante muitos anos eu deixei de usar cabelo afro, né? Cabelo com penteado afro, alguma coisa diferente. Eu sempre usava o cabelo rapado, né? Na zero. Aí em torno de 2 anos atrás eu trabalhava como corretor de imóveis, e esse é o terceiro episódio, né? E como corretor de imóveis eu tive uma experiência no qual uma colega de trabalho, revoltada, enfim, inquieta com problemas da vida, descarregou isso em mim, me chamando de negro maloqueiro, enfim, que eu tinha que voltar para a vila. Então esses são 3 episódios que aconteceram comigo. E agora eu quero comentar com vocês sobre o 4º episódio. Esse 4º episódio aconteceu aqui em Portugal. Em uma entrevista de trabalho, eu fui chamado, eu e a Mônica, e aí nós fomos com a nossa filha, porque a gente estava indo na escola, a gente tinha voltado da escola e a gente foi com ela. Então foi a entrevista comigo e com a Mônica, a gente estava falando com a proprietária do estabelecimento, e aí a proprietária do estabelecimento gostou, já estava combinando o horário conosco, combinando dias de trabalho, dias de folga. E chegou o marido dela, aí o marido dela passou por nós, nos deu oi e se posicionou atrás de mim. Isso eu não vi, quem falou foi a Júlia, minha enteada, que estava na mesa do lado. E ela falou que ele fazia sinal para a esposa dele, falando para não me contratar. Daí nisso eu percebi que ele estava atrás de mim, eu peguei e me virei, né? No que eu me virei, a gente começou a conversar. Foi aí que ele falou o seguinte, ele falou assim: sabe que é complicado, né, eu te contratar, porque nem todo cliente vai querer ser atendido por ti, porque tu não tem uma boa apresentação, não tem uma boa aparência, enfim. Cara, eu me pergunto, né, velho? O que leva uma pessoa a pensar que o meu cabelo define minha capacidade? Durante muitos anos, cara, eu tive que me destacar além dos outros, sabe? Além dos outros. A gente sempre tem que estar, sabe? Isso é desumano, irmão.
porque a gente sempre tem que estar um nível acima. Às vezes a gente tem capacidades maiores, sabe? Habilidades maiores. E as pessoas, elas têm uma mente muito pequena, velho. Muito pequena. Muito pequena. Esse cara, ele perdeu a oportunidade de contratar um excelente profissional. Profissional que ia ser diferenciado para ele, sabe? Que ia se destacar no atendimento e que com certeza daria o máximo possível. O máximo possível. E ia ser eternamente grato pela oportunidade que ele estava tendo. Mas sabe o que aconteceu? Ele deixou o preconceito falar mais alto. E aí eu pergunto até quando, sabe? Até quando a gente vai ter que suportar coisas assim? Até quando, cara? Preconceito, velho. É foda. E aí sabe que a gente tá envolto de vários sentimentos, né? Que a gente tá aqui num país estrangeiro, a gente não sabe se vai ser aceito, a gente tá com dificuldade de querer, de encontrar emprego. Sabe, são várias emoções, assim, várias emoções. Aí a gente passa por uma situação dessas e a gente se pergunta: e aí? Será que valeu a pena? É, velho, não é fácil. Não é fácil, vou dizer pra vocês. Isso tá me corroendo por dentro, assim como várias outras coisas estão me corroendo por dentro. E eu vou confessar assim que eu não conversei, conversei com poucas pessoas sobre isso até agora. Agora eu tô conversando com várias, né? Mas não é fácil, cara. Não é fácil. Sabe? Não é fácil, sabe por quê? Porque ao contrário do que essas pessoas pensam, a gente tem sentimento, a gente tem coração, a gente sente tudo isso, sabe? E eu vou te dizer que, pá, isso me deixa muito mal, assim, muito mal. Muito, muito mal. Eu sei da minha capacidade, sei do que eu sou capaz. Não vai ser isso que vai me fazer desistir. Portugal é cheio de pessoas maravilhosas. E esse tipo de situação, por que eu comentei os 3 episódios que aconteceram antes? Porque esse tipo de situação não é uma situação que acontece somente aqui. É uma situação que acontece em qualquer lugar. Em qualquer lugar acontece isso. É isso aí, galera. Eu não queria fazer esse vídeo, mas vou postar. Porque é necessário, sabe? É necessário falar sobre isso. Foi um episódio que não foi um episódio muito feliz, foi um episódio que me deixou bem chateado, sabe? Além de, sim, isso em comparação, em paralelo ao que tudo de bom me aconteceu, tudo de bom que tá me acontecendo, nossa, não tem peso nenhum. Mas eu quero falar por quê? Porque são episódios que a gente precisa se preparar. A gente precisa estar preparado para isso. A gente não pode se iludir achando que vai ser tudo uma mil maravilhas. Não, cara, tu vai ter muito desafio, cara. Tu vai ter muita dificuldade. Tu vai ter muita dificuldade. E tu precisa estar preparado para isso. Tu precisa entender que tu vai ter dificuldade sim, mas que isso não vai ser limitador, que isso não vai ser motivo do teu fracasso. Bem pelo contrário. Isso vai ser somente mais um motivo para te olhar para trás e falar: nossa, olha tudo que eu já passei e como isso me amadureceu e como isso me blindou para as coisas que vieram. Tudo isso é experiência. Eu não tenho dúvida do meu sucesso aqui em Portugal. Eu não tenho dúvida da minha capacidade, quão vai ser bom, né, a minha vida aqui nesse novo país. Mas tu precisa ficar ciente de tudo que tu vai encontrar aqui. Não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil, sabe? Não adianta tu se iludir achando que vai ser tudo mil maravilhas, que vai ser tudo perfeito, porque a comida aqui é muito barata, porque as coisas aqui são muito baratas, porque o carro aqui é muito barato. Sim, gente, tudo isso é verdade.
Tudo isso é real. As coisas aqui elas são muito baratas comparadas ao Brasil. Elas têm um valor assim que vocês não têm ideia. O nosso país hoje, infelizmente, ele está sofrendo e os brasileiros estão sofrendo porque eles não conseguem ter qualidade de vida. E isso tu consegue ter aqui. Mas em paralelo a isso, tu vai ter muita luta, tu vai ter muita batalha, tu vai ter dificuldade. Tua vida não vai ser um marasmo, bem pelo contrário. Até que tu conquiste tudo que tu quer, tu vai ter luta e tu precisa vir preparado, ok? Vem preparado, porque a batalha, ela é diária, mas cara, a vitória nem se fala, a conquista nem se fala, e o gostinho dessa conquista vai ser cada vez melhor, né? Tu vai conseguir apreciar muito mais o gostinho dessas vitórias quando tu passar por todas essas dificuldades. Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Quem não deu o joinha ainda, dá o joinha, curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal. Tô falando baixinho porque eu tô num ambiente aí que tem outras pessoas aqui na volta, mas eu senti que era o momento de fazer esse vídeo e resolvi falar esse vídeo sobre preconceito.